A teoria que fundamenta o plano diretor, daquele primeiro plano diretor, que é o da cidade compacta, e alguma consideração aqui auricular, né? Então, de repente, não é lei, mas a gente aproveita o raciocínio. De repente, se tiver um parecer meio complicado, estou dando uma olhada atrás, como é que eles pensaram naquele plano diretor, para conseguir aplicar em algum processo, que de repente a gente tem que fazer um parecer. Fala que o perímetro urbano vigente é a proposta aprovada especializada, que é no caso do mapa, mas eu acho que não é esse mapa. No caso não é essa aqui, tá? Então, de repente, vocês estão usando um mapa que não está contido o perímetro, que é 1252. Então, só uma observação. O plano diretor, ele fez uma proposta, vocês vão perceber que, olha só como é que a coisa ficou. Então, você tem um projeto que se chama plano diretor. Nesse plano diretor foi discutido o perímetro, correto? Mandou para a Câmara. Então, o que a Câmara fez? Não querendo mexer no plano diretor, que estava sendo muito fiscalizado, eles fizeram a lei do perímetro do lado de fora, fizeram um projeto só para ele. Nesse plano diretor, a proposta é uma coisa, e na lei 1252, a proposta do perímetro é outra. Então, nós temos nesse momento duas leis brigando. Um plano diretor que fala que a expansão é uma coisa e uma 1252 que fala que a expansão é outra. Para piorar a situação, está na Justiça 1252. Tá? Ainda vamos ver o que vai virar. Que aqui está no plano diretor. Não, é a que está fora. A do plano diretor, o Ministério Público entendeu que é válido, que houve as audiências, né? Para facilitar o raciocínio, vamos lembrar um pouquinho de legislação? O artigo 182, parágrafo 1º da Constituição, fala que questões de expansão urbana e urbanismo, eles têm que fazer via plano diretor, mas via de regra tem que ter audiência. Então tem que ter a participação popular para ser discutido isso. Um projeto desse naipe não pode ser aprovado se não tiver audiência. Então, premissa número 1. Então, o que aconteceu? Primeiro, vamos voltar um pouquinho à fita. Teve o plano diretor do Everaldo, da Arca, correto? Neles, eles não unificaram o perímetro. Eles deixaram um grupo isolado aqui, o outro grupo isolado lá, certo? E aí, a especulação imobiliária, depois desse plano, o que eles fizeram? Eles aprovaram a Lei 1056 e 1057. A Lei 1056... ela criava mais 3 malhas de perímetro. Uma seria por aqui, outra seria essa região aqui, Trindade 2, e outra aqui na cidade do Vida Nova, correto? O que o promotor fez? Entrou com a liminar na hora. Abriu a ação, o juiz, ele acatou, no caso a juíza, né, ela acatou a pedido de liminar, e proibiu tanto o município quanto o cartório e os empreendedores de fazer loteamento, enquanto estivesse sendo julgado em 1056. Com a revisão do 2008, nós fizemos uma proposta de revogar a lei. Então, eles pensaram assim, bom, revogou, acabou a ação. Correto? Pelo menos a princípio, né? Que o objeto da ação não era a lei, né? A 1056. Se foi revogada a lei, acabou a ação. A princípio. O promotor entendeu diferente, que a Lei 1252 foi piorar a situação. Então, se antes já era degradante, com a 1052 ficou pior ainda. Então, o perímetro vem quase aqui em Goianira, entendeu? Isso aqui tudo está dentro do perímetro. Então, você vai perceber que do lado de Goiânia você tem o Triunfo, né? Goianira você tem o São Bernardo, que é da Polo, e de cá, na parte da dentro, você tem o São Bernardo 2. Atrelado ao São Bernardo 2, você tem o Francisco 1 e 2, tá aqui, que também foi mérito de ação. Aí o promotor abriu outra ação, não contra a prefeitura, mas contra os loteadores. Certo? Então essa questão de perímetro está mais ou menos nesse naipe hoje. Mas esses loteamentos ainda não foram implantados, né? Olha, essa situação já complicou, porque quando o promotor abriu a ação, ele pediu também uma liminar. Essa liminar garantiria que nenhum desses loteamentos fosse adiante, enquanto não tivesse o julgamento. O promotor fez esse pedido. O juiz, ele acatou a ação, porém ele não deu liminar. Isso quer dizer que enquanto a ação vai correndo, o loteador, se quiser vender, ele pode.
Isso é o mesmo que dizer, assim, a grosso modo, que a ação foi pro beleléu. Por quê? As pessoas começam a comprar e as pessoas começam a construir. Se no final a sentença for contrária, vou ter que abrir ação também contra esse camarada que construiu. E os direitos deles? Então ficou uma situação assim, amarrou o município, né? Porque você tem uma ação, não tem uma ação, entende? Ficou uma situação muito delicada, porque do jeito que está, é como se todos os loteadores conseguissem o que queriam. Porque estão vendendo. Aí vamos supor que tem uma ação contrária, o que eu vou fazer com aqueles que já compraram? Porque eles também adquirem direitos, né? Mas ainda não está definido então o perímetro? Fala um pouco mais alto. Ainda não está definido o perímetro? Olha, está. Tem que lembrar que existe a Lei 1252. O problema é que essa lei está em litígio. Ela está sendo processada, entende? Como inconstitucionalidade. Então, o que acontece? A 1252 é uma lei que, por enquanto, está em vigor. Como não tem nenhuma liminar contra ela, pelo menos a princípio, tem uma liminar contra 1056. Que é um problema pra gente. Tem pessoas que pedem certidão de perímetro, que está dentro das malhas. Aí o que a gente faz? A gente nega. Fala que está sob júdice. Agora, se não tiver dentro dessas malhas, que a liminar englobou foi essas malhas, eu não posso fazer nada. Em alguns casos até é justo. Por exemplo, tem uma certidão de perímetro que já estava em perímetros anteriores. Então, por que eu vou negar? Só por causa dessa liminar? Eu devo negar a partir do momento que estão dentro dessa malha. Então, a liminar foi clara. A malha do Vida Nova, aqui a malha dessa região dos morros e a malha padrão. Então, se tiver englobada aqui, de cara a gente está negando. Ela falou, ó, certidão, está sob júdice, está liminar, tal, não pode. Então, a gente está entendendo, enquanto não tiver a sentença, a gente não pode. Mas outros casos que não estão nessas malhas, a gente fala que sim. Que é um caso parecido, de repente ali na Raimundo de Aquino, a área já estava no perímetro antes da 1252. Como estava antes, não tem por que negar. Mas a princípio tem a lei, a 1252, que é do perímetro. E outra que choca, que é o próprio plano diretor. Quais são os órgãos públicos municipais? Eu sou meio surdo, eu estou meio gripado também, eu estou com dificuldade em ouvir. Quais são os órgãos públicos municipais encarregados pelo planejamento e gestão? E as atribuições de cada O plano diretor, ele pede uma reforma administrativa que ainda não aconteceu. Está acontecendo devagarinho, mas o que está ligado direto ao plano, que está amarrado no plano, é a Superintendência de Planejamento Urbano e Habitação. É onde eu trabalho. Então, ela está atrelada ao plano. Essa superintendência também é ligada à Secretaria-Geral, que também faz parte do planejamento. E o que trabalha em comum acordo conosco, ainda nós temos o meio ambiente, que virou, mexeu, nós temos problemas em comum, e o da finança, que algumas vezes questão de planejamento também acaba passando pelas finanças. Então, questão de planejamento urbano, obras e tal, que trabalha assim, em termos de planejamento em si, são esses. Finanças, Secretaria de Finanças, Secretaria-Geral. Abaixo da Secretaria-Geral, você tem ligado a ela a Superintendência de Planejamento Urbano, que toma conta do plano diretor, e a Superintendência do Meio Ambiente. Esses são os que mais trabalham como um acordo. Sobre os números de lotes vagos que tem na cidade. Em torno de 60 mil. 60 mil? E tem algum lugar que eles se concentram mais? Em algum lugar? Trindade 2. Nós temos que lembrar o que é um pêndulo, que é a Trindade 2, né? Porque o imobiliário, loteador, ele veio para cá? Porque Goiânia, ele está numa situação tal que não tem como mais expandir. Certo? Eles tentam, estão remexendo, eles também estão fazendo reforma no plano diretor deles para ver se consegue acomodar mais pessoas. Correto? Então, sobra onde? O entorno. Então, Aparecida de Goiânia, Senador, Trindade e Goianira são os que mais sofrem. Então, como nós estamos a poucos instantes de Goiânia, a tendência é vir para cá. Então, se você tem aquela GO 070, então de um lado você tem Goiânia, do outro lado você já tem Goianira, mais um pedacinho para cá você já está entrando em Trindade.
Então aquilo ali, a tendência é conurbar. Para não dizer que já conurbou. De repente, com os loteamentos aprovados, um está ligando ao outro. Você tem a avenida, do outro lado, Goiânia, mas já com casas. Você passa para cá, Goianira. Um pouquinho mais abaixo, Trindade. Então ali tem uma concentração muito grande. Depois de lá, você tem aqui nessa parte central, que é o Monte Cristo, e saindo para Goiânia, Santa Fé. Mas assim, de lotes vazios mesmo, acho que a maior concentração é aqui. Escala, São Bernardo 2, Francisco 1 e 2. E esses lotes vazios, eles assim, para o futuro, eles têm algum planejamento de ocupação deles para melhoria assim, da cidade? É como eu falei, o plano diretor, ele tentou casar a informação daquela teoria da cidade compacta, para tentar ser uma questão sustentável, não é? Então o problema é que quando esses loteadores vieram para cá, então o raciocínio já foi outro. Então o raciocínio da imobiliária é a economia de mercado. Então eles vão oferecer os lotes, correto? Então dentro dessa teoria da economia de mercado, então eles não querem muito saber de sustentabilidade não. Eles vão fazer seus projetos de meio ambiente, vão executar a infraestrutura que o poder público exige, mas, de repente, eles querem ofertar ao mercado o maior número possível de lotes. Certo? Então, se a gente fizer um cálculo como deveria, do crescimento da população, porque, a princípio, nós devemos calcular o crescimento do município. Nós não temos, a princípio, que atender a demanda de Goiânia, pelo menos é o raciocínio primário. Então, se você for atender só a demanda trindadense, então, com a quantidade de lotes que nós temos, lá por 2050, 2060, a gente estaria preenchendo esses 60 mil. A princípio. A realidade é outra. A realidade é que nós estamos atendendo uma demanda de Goiânia. Maior que daqui? Uma demanda bem maior do que a... Bem maior. Aí agora vamos falar um pouco de região metropolitana. Na Constituição, então nós vamos observar que eles criaram aquela ideia de região metropolitana, governança metropolitana. Então é justo pensar nesse momento em pactuar com os municípios vizinhos, no nosso caso Trindade, Goiânia, Goianira, Aparecida, essa questão da demanda. Haja visto que Trindade, ela lança toda a sua demanda de saúde, emprego, comércio para Goiânia, e Goiânia, ela suporta, ela amortece essa demanda nossa. Então, é até interessante começar a conversar com Goiânia essa possibilidade de trabalhar a demanda habitacional deles também, no nosso território. Isso é de direito. O único problema que nós temos é que onde nós estamos expandindo é uma APA, uma área de preservação ambiental, e nessa APA é o abastecimento do município. Que é o arrozal. É o arrozal, é aqui. Se não fosse o arrozal, a coisa ficaria até mais fácil. Mas o problema é que o plano diretor, ele inibe o adensamento populacional nessa região. Então nós já negamos muitos desmembramentos, muitos remembramentos querendo fazer condomínio, né, por conta disso. Porque o projeto pode estar até bonitinho. Vamos supor que não tivesse a bacia do arrozal. Lá não tem esgoto. Então qual a solução? Fossa séptica. A Caixa Econômica autoriza, não é? Mas mesmo com fossa séptica, numa região de abastecimento, pode? É uma questão de lógica e bom senso. Então, qual a nossa tendência? Frear. Aqui em Trindade acontece um paradoxo tão interessante. Quando nós estávamos fazendo o plano diretor, o nosso inimigo número 1 era vazios urbanos. Nós queríamos, por tudo, acabar com os vazios urbanos. Então, IPTU progressivo e aquela coisa toda, né? Devagar com dor de barro. Agora veio aquele Minha Casa Minha Vida, que aqueceu o mercado. Era a oportunidade do século da gente conseguir isso. Só que, por falta de infraestrutura e ir lá ser uma região de meio ambiente, de APA, o que acontece? A gente tem que frear. Olha a contradição. Inicialmente, nós éramos contra os vazios, mas dependendo da situação, nesse caso em particular, a gente tem que frear. Por exemplo, aqui o Maísa, né, de repente na fronteira com Goiânia, é abastecido pelo Minha Ponte. Mais ou menos na metade do Trindade 2 são aqueles poços artesianos que a pessoa lá da Saneago falou para vocês, né, estão trabalhando.
Para piorar a situação, a vazão dos poços artesianos tem caído. Então, é um fator preocupante. E o João Leite, nós estamos só aguardando. Quando? Não sei. Então, informação que, por enquanto, nós não temos como prever essa situação. Voltando ao primeiro plano diretor, esse tipo de argumento foi também dito naquela época, só que na época não era o João Leite, era o sistema Meia Ponte. Aí o que aconteceu? O Meia Ponte veio. Só que no que o Meia Ponte veio, atendeu a demanda? Em parte. Ela só corre, mas ela não dá conta de ter aquele conceito de sustentabilidade. Os novos loteamentos de 2008 para cá, quais foram eles e quando que eles foram aprovados? 2008. Todos os 10, final de governo, a toque de caixa, foram aprovados 10 loteamentos. Ele já tem algum desenho, assim? Oi? Já tem algum mapa localizando eles? Olha, ainda nós não fizemos isso, porque como está na justiça, então fica assim aguardando, né? Mas o São Bernardo e Francisco 1 e 2 é por aqui, o Monte Cristo é por aqui, o Santa Fé é por aqui, o Maria Monteiro é por aqui, e outros são menores, são coisas, não são tão grandes assim. Mas aqui é mais ou menos em torno de 3 a 4 mil lotes, mais ou menos 1.000 e poucos lotes, são os maiores. Aqui também, e tem aquela parte que chama-se de polo industrial, certo? O problema é que o loteador não está cumprindo com o que a 6766 pede, a infraestrutura. Eles pedem tempo para fazer, eles poderiam fazer da seguinte forma, por etapa. Primeira etapa, faz isso. Segunda etapa, faz aquilo. Até agora, o que tem feito? Nada. O que tem feito alguma coisa é o Monte Cristo, que já está trabalhando nesse sentido. Parece que Santa Fé, que é o mesmo dono, já está começando a fazer isso. A Apolo está aguardando. Então, a Apolo, ela pelo menos nesse momento, ela está usando o bom senso. Ela está trazendo seus planos, o seu PGA, para ser analisado, está dando satisfação ao promotor e à justiça no sentido de fazer esse trabalho, né? E com autorização, logo vão estar vendendo. Mas aí é a Bacia do Rosal? É. Aqui é exatamente a Bacia do Rosal. E a montante. Assim, ó. Tem um morrinho, que é bacia. A montante, Jusane. Se fosse pra cá, né? Já é pra cá. E vai acabar sendo feito? Olha, eu acredito que existem técnicas e técnicas. De repente, o empreendedor pode ajudar um pouco o poder público a minimizar isso. Então, tem umas técnicas que nós sugerimos de fossa industrial. Então, talvez eles adotem. E até é menos poluente, é muito interessante. Talvez eles adotem. Seria uma maneira de estar parando um pouco. Então, no lugar da fossa séptica, eles poderiam fazer para o setor ou por quadra uma dessas industriais. E tem um modelo lá de São Paulo, que ela é tão interessante, eu posso ter um tratamento desse ao lado. E eles têm até fotos, propaganda, tem o Ministério Público de um lado e a estação do outro. Divisão com parede. Então são técnicas. De repente a gente entende que se o empreendedor se voltar para a técnica, algumas ofertas de mercado que são interessantes, quem sabe pode estar ajudando. Agora, o problema da bacia é o seguinte, a Saneago toma conta, a prefeitura não tem caixa, até o superintendente do meio ambiente estava ali, a gente até poderia conversar, mas não sei se já saiu. Então não tem caixa para fazer essa revitalização, a Saneago também não, mais ou menos há uns 10 anos ele só tem mantendo que já existe, mas não tem feito investimento aqui. Maiores investimentos estão para cá. E aqui é o nosso calcanhar de Aquiles, essa região. E aqui é o próximo calcanhar de Aquiles da gente, que é a região dos morros. Como sabem, a Basílica, eles estão querendo trazer a Basílica para cá. Que é a APA. Isso implica muita coisa, né, que pode atrair para essa região. Olha, eu sou do seguinte pensamento, o plano diretor deve ser revisto. A própria legislação fala que de tempo em tempo a gente pode rever o plano diretor. A igreja quer discutir isso,
Vamos discutir. Da prefeitura. O empreendedor também quer aproveitar o momento? Vamos conversar com eles. O que tem que ser feito é uma pactuação que mais tarde se cumpra. Porque tudo isso que foi feito do plano diretor, foi feita audiência. Todos naquele momento concordaram. Então, por que depois de aprovado em audiência, por que depois de aprovado na Câmara, por que depois de sancionado, os empreendedores começam a chiar? Eu entendo que o mercado pede lucro, não estou falando o contrário. Mas qual que seria a solução? Ter uma conversa séria, ir às audiências desprovido de desarmados para conversa, tanto poder público, ambientalista, trabalhadores, população, empresas, CREA, não é? Ministério Público, para discutir isso. Mas o nosso problema é que quando chega ao ponto final e é sancionado, sempre dá um jeitinho de não cumprir. Né? E sempre pega a falha da lei. Então nós temos lei que estão brigando. Aí na época dos loteamentos falaram assim, se não aprovarem, eu vou entrar na justiça porque a lei de zoneamento fala que aqui tem o perímetro. Entende? Então, ou seja, estou começando a forçar. Eu também vou entrar na justiça porque a Saneago deu uma testada de viabilidade técnica operacional. A Saneago deu. Aí mais tarde a CELG da mesma forma. Entende? Fica assim, de um jeito que um pressionando o outro, quando não a gente acaba aprovando sem querer. E esse tipo de processo são processos delongados, eles demoram. Eles entram na prefeitura e ficam. Se fosse rápido, se deixasse a gente trabalhar conforme deve, a coisa seria mais rápida, ou sim ou não. Mas aí, eles, por que não? Porque aqui não tem a VTO da Saneago. Problema não, espera um pouco, aí vai na Saneago. Aí na Saneago, conversa com o presidente lá. Aí o presidente fica pressionado também, aí vai. Aí o que acontece? A Saneago nega a VTO para o sistema deles. Mas, no entanto, permite o empreendedor fazer um sistema independente, que é um tiro no pé. Aí ele vai tentar achar um poço artesiano e doa esse sistema para a Saneago, que por sua vez mais tarde vai sair caro para a Saneago. Por quê? Vamos supor que precisa de 3, 4 poços artesianos para você conseguir essa vazão. Então 4 poços, né? Como funciona? Eu pego a água desses poços para um local comum para homogeneizar a água, correto? E tratar essa água para depois distribuir. Isso tudo é caro. Isso não é barato. Ou seja, para o empreendedor fica até mais barato fazer. Mas e o manter? E a partir do momento que a vazão cai, o que deve ser feito? Qual sistema integrar? Tem sistemas aqui que eram poços artesianos que eles já estão tentando ligar com o sistema Minha Ponte. Porque a vazão já está caindo. Então fica assim, dentro do poder público, você tem os técnicos e você tem aquela tentativa dos políticos. Você precisa do mapa de zoneamento urbano? É. Zoneamento? É. Quero. Porque é maior. É que eu não vi. Você pode perguntar uma coisinha? Que eu esqueci de perguntar na hora dos lotes vagos. Que tipo de imposto assim, que o ITU é cobrado sobre todos esses lotes? Fala um pouquinho mais alto. O ITU é cobrado sobre todos esses lotes vagos ou não? Sim. Todos eles? Aí todos eles. O problema é que nós ainda não instituímos o IPTU progressivo, certo? Nós instituímos, dentro do plano diretor, o instrumento, só que nós não regularizamos ele ainda. Então nós estamos perdendo tempo, na verdade. Porque se você joga IPTU progressivo, quem é um loteador vai querer morrer, né? É uma forma de você pressionar o mercado a manter o valor do lote lá embaixo, sem especulação. Porque tem um loteamento aí que estão querendo vender 18, 20 mil lotes. Sendo que pela Caixa, de repente, a avaliação seria em torno de 7. Loteamentos clandestinos. O menino veio falar da turma da regularização. Bom, você tem 1900 antigamente. Então são coisas que não é da época de vocês.
Vocês lembram na história brasileira da chamada hiperinflação? Então eu vou falar 3 coisas para você. Primeiro, você tem um plano diretor de Goiânia que é muito rígido, que proíbe fazer loteamento, correto? Sobra para quem? Para os vizinhos. Então começou essa onda em Aparecida, Trindade, Senador e Goianira. Nos outros tem mais, mas esses 4 foram os mais fortes, correto? Forçando esse mercado. Depois você tem a 6766, que fala que toda a infraestrutura vai para o loteador. Então tentaram às pressas aprovar vários loteamentos, para essa infraestrutura ficar por conta do poder público, certo? Até aí tudo bem. E para que isso? Uma aposentadoria, né? Uma senhora aposentadoria. Para aquele que é empresa, que é um loteamento imobiliária, então de repente é um empreendimento. Mas tem muitos que abriram esses empreendimentos como pessoa física. Tentaram pelo menos. Mas qual foi o problema? Não sabiam como é que a economia ia funcionar. Pegou uma hiperinflação da mesma forma. O Mariápolis está bonitinho no cartório, o mapa. Aí você pega o mapa lá do cartório e vai lá no Mariápolis e tenta achar. Por quê? Porque invadiram. Então veio o pessoal, invadiu aquela região toda e o desenho mudou. Por exemplo, eu estou com um problema ali no cartório. Existe uma área 19, que é uma praça, e uma área 20, que é pública, destinada à escola. O que aconteceu? A 20 se tornou uma quadra. E a 19, que deveria ser praça, se tornou uma creche de um lado, menos mal, né? Uma creche e uma escola. E eu estou tentando regularizar isso. Eu estou com dificuldade no cartório, porque entendimento, prefeitura e cartório está com probleminha, a gente não está falando a mesma língua. Mas vai solucionar. Certo? Então você tem esses loteamentos que foi dada entrada e não deram continuidade, e você tem aquela invasão propriamente dita, que é o Vida Nova. Igual assim, né? Vocês vão me ajudar, pode quebrar, não tem problema. O Rio Vermelho está por aqui, o Serra Branca, o Mariápolis, São Sebastião, que são esses loteamentos que vocês falaram, certo? Então foi dada entrada, começou a tentar regularizar e o empreendedor acabou desistindo por causa da economia. Então eles foram vítimas daquela hiperinflação, década de 80, por aí. E até hoje a gente está tentando resolver o problema. Em caso de invasão propriamente dita, Vida Nova. Onde eu queria levar vocês, mas aí o ônibus não deu. E a gente ia para a ET, né? A ET está por aqui. Não sei se você lembra da ET. A gente parou mais ou menos por aqui. Aí o ônibus não teve como. Aí na volta eu pensei, vamos Vida Nova? Falei, não, vou desistir porque aqui eu não tinha como levar o ônibus lá, porque tem umas quebradas lá que ficava meio complicado. Isso aqui. Hoje é um setor. Então tem uma verba, já ouviu falar daquela verba do BIRD? Banco Mundial. Então tem uma verba lá que é para assentamentos precários. Então enquadrou. Então o que acontece? Era uma invasão, era precário, precisava de tudo. Era irregular, porque não tinha registro nada. Aí a prefeitura conseguiu essa verba e fez investimento lá. Então fez a planta urbanística, fez a infraestrutura pertinente, que é vias fluviais, asfalto, né? Equipamentos públicos, que é a escola, centro de convivência, essas coisas por ali. Mas é uma área de risco ou não? Mais ou menos, porque para cá você não é que é bem de risco, você está próximo a um problema ambiental. E o problema do meio ambiente é o seguinte: a visão do empreendedor é que a melhor área tem que ser dele para vender. O que está lá pelos córregos da vida, que fique para o povão, correto? Para piorar a situação, parece que isso é cultural mesmo, que o povão vai para lá. Verdade. Aí o povo não tem onde morar, vai para as quebradas. Aí o que acontece? Um problema para a prefeitura, um problema deles e um problema do Ministério Público.
Por exemplo, tem um pessoal ao lado do Vida Nova que eles querem fazer uma regularização de chácaras, que é exatamente onde tem um corguinho por aqui. Aí, na nossa legislação, 50 metros dessa distância é a de preservação permanente, é não edificante. Não tem como você fazer nada lá. Então, questão número 1. Eles têm o direito condicional à moradia digna. Inalienável. Tudo bem. Mas 225 da Constituição, também eu tenho que estar pensando no meio ambiente. Conclusão. O abacaxi sobra para a prefeitura, ou tirar daqui e para um outro lugar, ou ver se tem um pequeno espaço aqui que eu possa assentar. E para nós está sendo mais fácil fazer o assentamento aqui. Só que não chácara do jeito que eles estão querendo. Eles estão querendo uma chácara de 2.000, 3.000 metros. E na legislação nossa fala 250. Então o máximo que eu posso conceder para uma regularização fundiária é 250 metros quadrados. Você tem um número exato, assim, mais ou menos, de quantas famílias ocupam essa área de irregular? Eu teria que trazer a Rita para falar com vocês. Alguém de vocês pode ir lá e chamar. Que horas já são? Tem que ver o horário também. 10h30. Hã? 10h30. 10h30? Se vocês quiserem fazer uma tentativa de ver se a Rita está lá ainda, tem como? Lá onde a gente está? Ali. Vamos terminar aqui e depois a gente passa lá, pode ser? Mas Pode. ela tinha que vir aqui? Tanto faz, ou nós irmos lá, porque lá o espaço é pequeno, entende? Mas tanto faz, porque ela tem os dados com ela. Eu não sei de cabeça, mas ela tem os dados. Do déficit de lotes ele já falou, né? Que os lotes, a demanda até 2050, que você falou, a demanda. Se for fazer um cálculo, assim, eu não tenho esses dados concretos aqui, mas a gente pode calcular. Se a gente for fazer o cálculo do horizonte, para papai de 10 anos, então lá para 2050, 2060, a gente estaria cobrindo esses vazios. Tem uma fórmula ali. Esse aqui é a mesma coisa, né? Mas tipo assim, considerando a taxa de crescimento da densa, a gente isola o município como se não fosse entrar mais ninguém. Agora considerando a demanda de Isso, entende? Esse cálculo é em cima desse raciocínio. Agora, a realidade é que vem gente pra cá. Por exemplo, o número, e não é só de Goiânia não, o número de pessoas nordestinas que estão vindo pra cá é muito elevado. Norte, Nordeste, estão vindo pra cá. Vocês percebem pelo jeito, pelo sotaque, tá? Tem muito maranhense, baiano, tá vindo pra cá. Um pouquinho pra cá, mas mais aqui. E procurando emprego. E fazendo tudo em Goiânia, só morando. É porque para morar aqui é mais barato. Mas para trabalhar tem que ser Goiânia. Eles não vão vir aqui, porque para morar aqui é caro e para trabalhar é mais distante. Aqui tem mais ou menos 6 linhas ligando Goiânia. Aqui tem 10. E conjuntos habitacionais? Tem algum que já... Nós temos da cidade... E assim, para qual grupo social que é atendido? Tá. Vamos para o passado, né? Aqui nós temos o primeiro grupo que surgiu, foi o Conjunto Sol Dourado. Isso em 82, certo? Então nós temos o Sol Dourado, deixa eu ver se aqui mesmo. Tá de cá. Então o Sol Dourado tá por aqui. Aqui mesmo, tô com... que você falou Sol Dourado, que foi loteado e no meio foi... Aí você tem o Tamareira, o Arco-Íris e o Roberto Monteiro. Isso pra cá, correto? Mais pra cá, deixa eu localizar primeiro. Você vai ter o Jardim Califórnia. Então o Jardim Califórnia e o Conjunto Sol Dourado é mais ou menos da mesma época, 82. E era do período militar ainda. Aí o Arco-Íris foi na época do Íris, que ele fez aquele mutirão, 1000 casas assim um dia, não sei se ouviram falar disso. Então uma das casinhas foram para cá, posteriormente teve o Tamareiras, o Conjunto Tamareiras. Para cá você teve nesse período o Jardim Califórnia, e mais para cá você tem um Conjunto Dona Íris, certo? Todos eles do estado. E eles atendem uma população
Baixa. Baixa renda. Baixa. A prefeitura está fazendo aqui, agora esse aqui não é do estado, é da prefeitura. Nessa região aqui do Escalo. 1.200 casas que estão planejando para cá. E 1.000 aqui. E tudo para classe mais baixa? Até 3 salários no máximo. E condomínio fechado, essas coisas não tem planejado ainda? Porque... Ixi, vamos falar um pouquinho de novo do plano diretor. O artigo 165, no item 9, ele diz o seguinte, que você não pode ter o loteamento enquanto não diminuir esses vazios urbanos, correto? E deu 2 exceções, foi o nosso tiro no pé de novo. Primeira exceção, ZEIS, Zona Especial de Interesse Social, e segunda exceção, condomínio fechado. Esses 10 loteamentos que eu falei para vocês, a maioria se enquadrou como ZEIS, que tinha proibição, então é ZEIS, correto? E agora o que seria a onda? Condomínio fechado. Então os empreendedores estão entrando aqui no sentido condomínio fechado. Agora, o nosso problema é que por condomínio ele é um conceito um pouco mais amplo. Eu compro uma casa com uma pessoa de sócio, isso é um condomínio. Ou então, de repente, eu tenho um conjuntinho habitacional, certo? De repente, uma área comum, e você tem uma porta para entrar nesse conjuntinho. Isso também é um condomínio. Ninguém paga condomínio, mas não deixa de ser um condomínio. Correto? Ou então você tem um lote com a casa germinada. Aí você individualiza, casa 1, casa 2. E você tem um condomínio como todo mundo conhece, que é aquela lei federal que estipula as regras. Correto? Então, nesses conceitos de condomínio, tem que tomar cuidado com eles. Esse que vocês estão pensando é regulado por aquela lei federal de 64 de condomínio fechados. Que mais tarde, não sei se foi 2009 ou 2010, teve uma mudança para regular as incorporações. Vocês lembram do caso Incol? Era uma vez Incol, né? De repente imobiliária muito potente, poderosa e que vivia metida em política. Aí nessa história de dinheiro de campanha deu um quebra-quebra. Aí no que quebrou geral, o que aconteceu? A justiça alienou aquele bem para pagamento. Só que aquele bem para pagamento estava incorporado e as pessoas ficaram perdidas, né? Como é que eu vou fazer? Eu queria comprar aquele apartamento, eu comecei a dar entrada, comecei a pagar, só que não me entregaram a chave ainda. Então, vislumbrando essa situação, a lei de condomínio fechado fez uma alteração para regular essas incorporações. Correto? Então, essa lei de condomínio fechado vai regular a relação interpessoal dos condôminos, a incorporação e a relação do incorporador com o condomínio. Correto? Ou não? Eu sou incorporador. Então, eu tenho um pouco de dinheiro, mas de repente é interessante pegar mais dinheiro para a obra, para fazer uma incorporação. Aí eu vou no cartório e faço meu empreendimento. Então, IP das Rosas, né? E começa a vender. Aí vocês vão comprar esse condomínio. Cada um pega um apartamento. E vão dando a entrada e as mensalidades. Com o dinheiro de vocês, eu vou terminando a obra. Quando eu fecho a obra, eu entrego para vocês que são os donos agora. Mais ou menos disciplina isso é incorporação. As terras da prefeitura tem muita propriedade? A prefeitura assim, áreas. Nós temos áreas públicas que elas têm 2 definições. O que nós chamamos área verde, certo? Ou é praça, ou é aqueles 50 metros não edificante que eu falei para vocês, certo? Porque esse mapa não está claro. Mas em outro mapa que vocês vão mexer, por exemplo, aquele 1116 está mais claro. Então, onde tem um corguinho, você vai perceber um verde. Então, esse verde é não edificante e pertence à prefeitura. E tem o verde praça, certo? Então, você tem uma área para fazer praça. Isso é um tipo de área. E o outro tipo de área, que a gente chama ADM, que é a área institucional. Então, é para fazer creche, escola, posto de saúde, ele é destinado para isso. Então, todo loteamento, ele vai destinar no ato do processo, não lembro mais, eu acho que é 25% da área para a área da prefeitura. Então, ele vai destinar para a praça, a área verde, e você também vai destinar para áreas institucionais. Tem outra pergunta. Tem
algum tipo de obra programada, alguma obra grande para a cidade? Tem alguma coisa? O plano diretor prevê várias ações de grande porte. O problema é que nós ainda não conseguimos implementar o plano diretor. Por exemplo, esse mapa não dá para ver legal. Mas nós temos um anel viário externo, correto? Porque, tipo assim, um dos nossos problemas de mobilidade é que a única entrada para a cidade, principalmente aqui, é a GO 060. Então, só para você ter uma ideia, em 2008, na festa de Trindade, o Padre Marcelo veio para cá. E a gente não teve tempo de planejar isso. Você sabe quantas horas de engarrafamento a GO teve? Nós nos comportamos como região metropolitana de São Paulo. Só GO que engarrafou. Ninguém lembra? 4 horas. Nós tivemos engarrafamento de 4 horas para cá. Então, com isso, a gente começou a exercitar a cabeça. Se acontecer uma vez, pode acontecer 2. Tudo bem que o Padre Marcelo não vem todo dia, mas isso não quer dizer que não possa acontecer. Então, a gente começou a idealizar outras entradas. Então, uma delas, lembrando que isso aqui vai para Goianira, é simplesmente a pavimentação e duplicação. Isso assim, com parceria com o Estado, porque isso aqui é competência do Estado. A gente pode fazer parceria. Dessa 464, certo? Aqui já é território da cidade. Fazer um anel viário para cá. Quem está chegando em Trindade, ele pode virar por aqui, ir para a Abadia e cortar. No lugar de entrar em Goiânia, você pode sair por fora. E esse tipo de raciocínio a gente fez em comum acordo. Desde Aparecida, Guapó, Abadia, Goianira, a gente sentou para conversar isso. Então tem esses planos, vocês vão perceber que esse raciocínio estão contidos nos planos diretores deles também. Goiânia também observou isso. Quer dizer, às vezes são entrelinhas, só quem está dentro para visualizar, mas se você for mexer assim com carinho, vocês vão perceber que esse raciocínio ele é desses municípios. Então você tem Goiânia e você tem os municípios ao lado. Então a gente tem essa ideia de fazer um anel viário fora de Goiânia. Só que por enquanto é só plano. Então não tem nenhuma obra que assim está grande que está prestes. Tem mais. Aí você tem a ideia de trazer a prefeitura para cá, mais ou menos no meio geográfico, né? Que seria uma maneira de induzir esses 2 núcleos a se integrar um ao outro, correto? Aqui centro de convenções, para cá também tem, próximo aqui tem outra área destinada a um pequeno centro de convenções, que como é uma cidade turística, pressupõe a necessidade desse centro de convenções. Tanto aqui quanto aqui, estádio, futebol, aquela coisa toda. Mas nada que é concreto que vai acontecer não, são planos. Porque nosso problema no 2008 é que quando fizemos a revisão, eram por 3 etapas. A etapa número 1, que a gente chama leitura da realidade, que seria o diagnóstico, correto? A gente concluiu bonitinho, junto ao Estado, na Secretaria da Cidade. O produto 2 seria essa questão de especificar as ações, o tempo, onde arrumar dinheiro, a responsabilidade de quem. Como era toque de caixa, a prefeitura naquele momento não queria se envolver tanto com isso, então Trindade não fez esse produto 2 que seria interessante. O nosso grupo, meio indignado, o que a gente fez? Pegamos algumas ideias e amarramos na lei. Então a gente conseguiu tirar algumas ações e colocar dentro da lei. Na lei está nominando. Em prazo de 1 ano, fazer isso. Em prazo de 2 anos, fazer aquilo. As áreas estão tá lá discriminadas. Mas não conseguiu englobar tudo. Por quê? Deveria de ser a ação proposta, você falar de onde vem o dinheiro, a quem você vai pedir esse dinheiro, falar quem são os responsáveis, secretaria tal, em parceria com o Estado, em parceria com a União, em parceria com a sociedade privada, a empresa privada, né? Isso não foi feito. Mas deixamos assim, no ar, dentro da legislação. E o produto 3, que é a legislação. Foi assim, tumultuado esse finalzinho de 2008. E outra, quase todos os municípios do Cidade pra gente aconteceu a mesma coisa. Na reta final, você tinha um grupo da sociedade civil que dizia uma coisa, chegou na Câmara, virou outra.
questão da segregação social, assim. Fala mais alto. Parece que fica nítido que o Trindade 2 é a população de baixa renda, né? E no Trindade Histórica, que é a população de mais alta renda, é isso? Mais ou menos. Você vai ter algumas senhoras casas aqui que aqui não tem. Então, por exemplo, lá no Ponta Caiana, em algumas regiões ali, o que vai observar? Tem umas casas de grande porte, tem um sobrado lá de 3 andares. Luxo. Entendeu? Isso é muito relativo. E outra coisa, aqui nós temos a Manuel Monteiro, que é uma via principal, que você sabe, aquela dupla pista por ali, né? Aqui você tem a Elizabeth Marques, que ela corta. Então o que vai acontecer? Isso aqui já é Goiânia, certo? Então você pega a Goiânia e entra a Elizabeth Marques. A Elizabeth Marques é uma via maior que a Manuel Monteiro e o centro comercial dela é maior. Então, esse pessoal Trindade 2, eles se adaptaram. Não estou dizendo que ali não é um local que não precisa investimento. Precisa. Então, tipo assim, o famoso falta tudo. Falta esgoto, rede pluvial, certo? Mas, no entanto, isso não quer dizer que eles não se adaptaram à situação para dar a volta por cima. Então, por exemplo, só essa Elizabeth Marques tem uma avenida de grande comércio. Certo? Aqui aglomerou. Aqui é mais ou menos assim. Aqui aglomerou uma grande quantidade de habitação. Aqui e aqui. Mas desses aqui, Trindade 2 como um todo, aqui é o que mais aglomera. Bem aqui perto da fronteira. Então, um monte de gente aqui. E aqui também a Getúlio Vargas. Getúlio Vargas também é outra avenida que a gente tem que estar prestando atenção nela. Certo? E você vai ver belos sobrados aqui. Então é meio perigoso falar, só tem pobrinho. Eu falei, não é bem assim não. Quando falar com o Elon Soares, mora aqui. Mas concentra mais na Trindade 1. Sim, concentra mais aqui. Mas eu tenho que lembrar que tem, por exemplo, a maior empresa que nós temos, Coca-Cola, tá aqui. A Jandarro, tá aqui. Mas a Coca-Cola, tá aqui. Qual o maior ICMS? Coca-Cola. Alguém tem mais, gente? A Lina tá fazendo os mapas. Como é que tá seu horário? Pode falar. É porque tem uma pessoa que tá trazendo uns mapas aqui, só pra você marcar assim, os loteamentos. Assim, que nem você mostrou pra gente, pra gente marcar direitinho. Mostrar. Nós aguardamos. Ela tá chegando, deixa eu ficar na porta. Aí foi aprovado. Aí, você sabe a caixa d'água que abastece Trindade? Tá aqui. Então, ele é o segundo maior ponto, aqui é a Igreja Nova, né? Essa aqui é a Igreja Nova. E ou seja, aqui é quase a mesma altura ali do nível da Igreja Nova. Coisinhas que acontecem, né? De repente para burlar a administração, aí às vezes falta malícia, na hora de analisar a gente acaba deixando escapar. Então o Samara tem esse problema. Aqui é alto demais. Bom, né? De repente a caixa da Saneac está aqui. Né? Mas só para vocês entenderem como é que a gente tem que ter muito cuidado ao avaliar um procedimento administrativo. Então surgem essas situações. Outra coisa que é bom ver nos mapas dos setores, Mascaró tem um livro muito interessante, que é o loteamento. Já ouviu falar desse livro? Tem 3 livros interessantes. Oi. Então algumas regrinhas que a gente tem que prestar atenção. Então a topografia começa por aí, você saber no caso do Samara, né? De repente é assim, a gente tem que estar sabendo. Aí, o que vai acontecer? Nós vamos perceber, pelo desenho dos loteamentos, qual que é o raciocínio do empreendedor. Normalmente, eles irão colocar um loteamento com as quadras retangulares, que até de praxe se usa mesmo. Só que em alguns locais em Trindade, você vai perceber que esse loteamento ele é retangular demais. Ele é comprido, certo? Então, o que acontece? Para que isso? Qual o raciocínio disso? Para caber mais gente. Poder vender mais lotes. Mas qual o problema que isso pode gerar? Por exemplo, mobilidade. Eu estou no carro, certo? E tem aquela quadra longa, dá até preguiça, né? O que eu vou fazer? Passar marcha.
Então eu posso estar gerando um problema sério de trânsito por causa do desenho. Então, no lugar de tentar inibir a velocidade do desenho, eu quero, na verdade, vender lote. Então, o que acontece? Eu coloco aquelas quadras longas, né? Aí, o que o camarada vai fazer na prática quando o empreendimento já estiver funcionando? Meta o pé no acelerador, não é verdade? Essas coisinhas acontecem. Outra vez, tem um companheiro, ele falou assim pra mim, achei graça esse comentário que ele falou. Ó, pobre não tem dinheiro para fazer calçada. Então a gente tem que diminuir o tamanho da calçada para facilitar a vida deles. Caridoso, não é? Demais. Mas o raciocínio não é bem esse. O raciocínio é porque se eu diminuir o tamanho da calçada, vai sobrar algum espaço para mais lote. Trindade tem muito disso. Então, vocês vão perceber nos desenhos de cada setor é uma vida, uma história diferente. Então, vocês vão perceber isso também na prática. Então, vocês vão pegar os mapas, vocês vão perceber que alguns mapas não falam dessa área da calçada, coisas, manhas que vão acontecendo, né? E vocês vão perceber também que as calçadas, elas são pequenas. Então, o plano diretor, ele estabeleceu o cumprimento da lei de acessibilidade. Todos já conhecem essa lei, não é? Algumas calçadas de Trindade não tem como. Uma, porque nós somos um município um pouquinho velho, certo? Tudo bem que a emancipação política é em torno de 80 e poucos anos, não lembro mais quanto. Mas na prática, nós temos em torno de 140. Porque a Romaria de Trindade começou em torno de 1840, Constantino Xavier, aquela história toda, correto? Aqui mesmo, em frente, vocês perceberam o tamanho da calçada? Tem como um cadeirante passar nela? Eu não medi ainda, mas eu acho que não dá em 60. Seria a BNT 90, acho que é 9050, que fala sobre isso, sobre as calçadas. Então vocês vão perceber que a questão da calçada é um problema para nós também. Regiões mais antigas, como essa parte central, as calçadas podem ser pequenas em alguns lugares. Também o tamanho da rua. Lembrando que foi feita com carro de boi. Então um cavalo, alguma coisa assim. Mas não foi feito com carro, não foi feito com um ônibus, não foi feito com uma carreta, correto? Começa por aí. Mas justifica-se pelo fato da época que foi construído. Já outros setores mais recentes, a justificação já não é essa mais. Simplesmente eu vou diminuir o tamanho da calçada, porque vai sobrar mais espaço para lote. Certo? Isso tudo vai acontecer. Mais alguma ideia? Vocês trouxeram os mapas? Eu trouxe. Que de repente... Sérgio, assim, primeiro eu queria fazer umas perguntas, pode? Pode. É só falar mais alto, porque minha gripe está maravilhosa. Quem ocupa os novos bairros? Oi? Nos novos bairros, os novos loteamentos de Trindade, a gente precisava saber, assim, quem ocupa, quem compra e constrói, aonde já está ocupado, onde já existe, onde tem condomínio e quem lá habita, essas coisas. Você fala dos 10 últimos, né? Uhum. Os 10 últimos, como eu falei para a turma agora mesmo, o Ministério Público entrou com uma ação, certo? Então, existe um dispositivo no Código de Processo Civil que chama tutela antecipada. Então, a tutela antecipada, ela visa o seguinte: como alguém pode sair prejudicado, então você congela, você já atende o pedido, né, enquanto está sendo julgado. Quer ver um exemplo? Nós somos irmãos e vai abrir um inventário. Então, de repente, tem 500 cabeças de boi. Então, o que acontece? Você pede arresto, né, para fazer aquela contagem e não se vende nada enquanto o inventário não terminar. Por quê? Porque eu posso passar a perna. Entende o raciocínio da tutela antecipada? Então, o promotor, ele entrou com a tutela antecipada pedindo que fosse paralisado todo o empreendimento. Então, o empreendimento ele não poderia ter dado continuidade, correto? Enquanto não houvesse a sentença. O que o juiz fez? Ele acatou a ação, no entanto, ele não concordou com a tutela antecipada.
Então isso quer dizer na prática que as pessoas, esses empreendedores, podem vender os loteamentos dele, os lotes, conforme ele está no mercado. Amanhã, depois não sei quando houver uma sentença, daqui 10 anos, não sei, de repente ele vai ver o que acontece. Só que na prática isso é problemático, porque se a sentença for contrária, o setor já estaria todo vendido. E aí? Vai envolver mais direitos, não é? Cada um que comprou aquele lote e construiu, adquiriu direitos. Então a ação, né, que está fadada para o promotor a não dar certo. Por quê? Porque daqui 5 anos, não sei quanto vai demorar a sentença, vai causar danos. Isso sim, temos prazo, mas eu não sei. Vamos ver o que vai rolar, vamos ver o que o juiz vai se pronunciar. Agora, desses setores, aqui, isso mesmo, você tem um Monte Cristo que está sendo vendido. Tem um mapinha aí para eu rabiscar? Deixa eu pegar uma caneta. Pode ser que eu quiser, a caneta é grossa. Tem uma caneta aqui preta. Vou escolher a cor. Eu quero lápis. Lápis? Tá bom. Tem um Monte Cristo. Esse Monte Cristo, se você for ali na praça da prefeitura, está até vendendo. Se alguém quiser comprar, simplesmente eu lembro que está na justiça. Monte Cristo cá. Santa Fé. Eu estendi demais aqui, mas não é que foi no verde não, tá? É porque senão eu vou acabar tirando aqui. Jorge. Pincel mais. Aqui que eu estava falando para vocês do perímetro, vocês pegaram do perímetro, esse aqui é o atual, certo? Ah, isso aí tá correto então. Aí tem um caboclinho que está querendo fazer mais um loteamento aqui. A Saneago está pé da vida com eles. Aqui está bem a montante da bacia. Você pode marcar aí, por favor? Aham. Agora, vamos colocar aqui primeiro. São Bernardo 2. São Francisco 1, São Francisco 2, possibilidade de novo loteamento. 3, 5, 6, 7. Aqui é bem aqui dentro. Funções, expansão. Residencial Pai Eterno. Eu vou colocar só residência aqui, Pai Eterno, para entender, porque senão não tem como aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Tá bom. Esses são os loteamentos. Esses foram os loteamentos que você falou que estão em aprovação até Não, foram aprovados, já foram. Eles foram aprovados em 2008. Estão em litígio na justiça. Ah, tá, entendi. Vamos aguardar ver o que vai acontecer.
Está em processo de aprovação, então. Não, já aprovou, mas está em... Lembrando que está São Bernardo 2, mas o São Bernardo 1 tem em Goianira. Ah, tá. São Bernardo 1... É porque é do lado. Goianira. Goianira. E aqui beirando pra cá, aqui é Goiânia. Goianira aqui. Então, São Bernardo 2, tá aqui, ó. São Bernardo 1. Triunfo. Goiânia. Triunfo. Goianira. Pegou aqui, né? Bom, São Bernardo 2 é nosso. Quem me explicou que pode vender os lotes. São Francisco 1 e 2. Maria Monteiro. Residencial. Tudo é pra... Eu não entendi, foi essa questão do litígio. Vocês são aprovados? Fala só um pouquinho mais alto. Que tipo de litígio que é? Os loteamentos foram aprovados. Segundo o Ministério Público, eles foram aprovados a toque de caixa de forma irregular. Certo? Lembrando que aqui, principalmente esses aqui, esses são os mais problemáticos. Nós estamos na Bacia do Rosal. Como eu falei, a Bacia do Rosal ela é um calcanhar de Aquiles para nós, porque o nosso abastecimento é aqui. Então, todos esses setores são amontantes. Como é que você vai fazer o esgotamento? Mais ou menos 3 mil lotes. A princípio, no projeto, está como fossa séptica. Então, qual a solução dada que tinha comentado com os meninos agora há pouco? Técnica. Pode ser que a solução agora, já que está feito, seria mudar a técnica. No lugar de você fazer uma fossa séptica, trazer uma estação de tratamento de esgoto industrial. São Paulo já está sendo produzido e tem alguns casos interessantes. Tem até foto propaganda onde tem uma estação de tratamento de esgoto e ao lado do próprio Ministério Público. Certo? Mas qual é o maior agravante? Todos são montantes. Agora o problema é o seguinte, argumentos e argumentos. O problema maior é que, qual foi um dos argumentos que ofereceram denúncia? O nosso crescimento está em torno de 2,84, segundo o último censo do IBGE, sem ser esse, 2010. Correto? Então, a região que mais cresce no Brasil é a rede, em torno de Brasília. E a segunda que mais cresce é Goiânia. Isso nós estamos dentro. Correto? Então, no primeiro raciocínio do plano diretor, nós temos que prever um crescimento doutrinense. Então, no horizonte de 10 anos, nós temos que calcular a necessidade desse crescimento com as vagas de lote, correto? Agora, o problema é, o mercado diz outra coisa. Nós estamos fronteira de Goiânia, Goiânia também está bastante problemática, a demanda goianiense é elevada, e onde os imobiliários estão tentando atender essa demanda? Goiânia, aliás, Trindade, Goianira, Aparecida, Senador. Os demais também, mas esses são os principais, dão mais força, correto? Então, é uma questão amplamente que deve ser bem discutida, porque como região metropolitana nós somos, fica aquela ideia, será que a gente também não tem que estar vendo isso? Porque mercado é mercado, queira ou não queira, ele vai entrar. Esse é um problema muito complicado. Eu estava comentando, estão querendo fazer a revisão do plano diretor? Plausível, concordo. Mas que seja feito da seguinte forma, todas as partes interessadas sentem. E quando pactuar alguma coisa, cumpra. Por quê? Porque nessa revisão houve a sociedade civil, houve alguns empresários, houve a Saneago, houve a CELG, todo mundo falou. Só que na hora do cumprir, quem é que cumpre? Esse é o problema. Porque o que está acontecendo? O empreendedor está na direção oposta, às vezes, àquela lei pede. E quando a gente começa a negar, cria situações políticas internas, né, para aprovação. Aí esses setores não falam, cadê a VTO da Saneago? A lei pede a VTO. Aí chega na Saneago. Não tem problema não. Então a VTO vai ser negada? Vai lá no presidente. Aí o presidente força a amizade. Aí o que eles fazem? Faz a aprovação da VTO, sistema independente. Então o empreendedor passará a investir num sistema independente e vai doar para a Saneago.
Mas dependendo do caso, é tiro no pé. Porque, por exemplo, nós temos poço artesiano aqui da região Trindade 12 que a vazão está caindo. Vai sair caro ir para Saneago. Aí nessa história do sistema independente, vamos supor que a vazão cai. Eu vou pegar essa água da onde? O que é vazão? A partir do momento que a Saneago ela autoriza uma VTO, ela se autorresponsabiliza na oferta da água e na oferta do esgotamento. Sai do poço. Quantidade de água que o poço pode fornecer. A vazão é a quantidade de água que os poços podem fornecer. Fala de novo. A vazão que você disse que está diminuindo é a quantidade de água que os poços podem fornecer para... A vazão cai, tem que ter um mínimo, né? Então o que vai acontecer? A partir do momento que a Saneago autoriza, ela está dizendo ok. E se a vazão cai, o problema agora é da Saneago. Isso tudo é caro. João Leite, tá aí, nós sabemos que vai chegar, só não sei que dá. É um problema sério que a gente tem que resolver, né? E isso é um problema de todos, não é só a prefeitura. Prefeitura, Saneago, CELG, Goiânia, Goianira, Estado, União, então tem que cumprir um cartório. O instrumento de regulamentação é o plano diretor. Não entendi? O instrumento de regulamentação de todas essas ideias é o plano diretor. É o plano diretor, começa dele. Mas é o total descumprimento dele ou são encontradas brechas nele que fazem todo esse encontraram processo? brechas não só no plano diretor, como também em legislações que brigam com o plano. Quer ver um exemplo? No plano diretor, o máximo que você tinha de perímetro era isso aqui, segundo o plano diretor. Ele só estabeleceu só esse pontinho aqui. A lei do plano diretor. Você vai ver naquele mapa do plano diretor proposto. Lembra? São 16 mapas do plano diretor. Você vai olhar lá, vai estar só essa pontinha. Olha o que virou. Isso é o mérito da lei 1252. E o plano diretor só disse isso aqui. O plano diretor de Trindade, ele define um aproveitamento mínimo dos imóveis? Isso vai ser mais especificado na lei de zoneamento. Quer dizer, nós damos diretrizes, por exemplo, essa região aqui da macrozona de estruturação urbana, dentro do plano diretor. Nós falamos que nós inibimos o adensamento populacional. Então, citamos dentro de diretrizes que não deve, uma regra, a fazer o adensamento para cá. É uma regra. Mas o que vai estabelecer coeficientes é a lei de zoneamento. Na lei de zoneamento você já tem a matemática da vida. E o plano diretor é a diretriz política a ser obedecida. Só terminar aqui para... E assim, como que os técnicos da prefeitura, eles classificam as diferentes situações? Regular, irregular, loteamento ou ocupação ilegal? É só um pouquinho aí para... Ok. 5, 6, 7, 8, 9, faltando depois vocês veem. Pergunta de novo. Assim, como que os técnicos da prefeitura classificam as diferentes situações de ocupação regular, irregular, ou loteamento ou ocupação ilegal? Como que é definido? Assim, como é que vocês encaram? Você tem aquele loteamento regular, que está tudo ok, tanto na prefeitura quanto no cartório. Então, ele foi aprovado? Isso, ele entra com um procedimento administrativo. Aí, dentro do procedimento administrativo, ele vai ter que cumprir a lei de loteamento, acho que é 1250 ou 51, uma das duas. Nessa lei de loteamento, ela fala as exigências. Então, vai ter que ter projeto disso, projeto daquilo, EIA-RIMA, ou então PGA, correto? E depois de todos dessa documentação e esse projeto anexo, vai para análise. Aí, se entrar em comum acordo, tanto o plano diretor, quanto o conselho deliberando e a vontade política do prefeito, ele vai aprovado como decreto ou não. Se não, houve algum erro, vai acontecer duas coisas, ou se corrija ou nega de vez. Aí, finalizando, torna um decreto. Aí ele vai no cartório, registra no cartório, e o cartório tem, não sei se são 30 dias de refutação. De repente, as pessoas que são contrárias podem se pronunciar, tanto no cartório quanto no Ministério Público. Depois desse, acho que é 30 dias mesmo que diz a lei, depois desses 30 dias, está regular. Certo? A princípio. Agora, o problema é que o loteador, ele é obrigado pela infraestrutura, tanto na 6766 quanto na lei municipal. Então, ele vai fazer um termo com a prefeitura de ajuste de conduta. Então, falou, ó,
em tanto prazo de tempo eu tenho as ruas abertas, em tanto prazo de tempo eu tenho asfalto, tenho água, tenho isso, eu tenho aquilo. Aí ele vai tentar cumprir o cronograma dentro desse ajuste de conduta, para não falar que o próprio PGA ou o EIA-RIMA também tem um cronograma. É o que a Paula está tentando fazer aqui. Eles têm um cronograma com o PGA, eles estão tentando cumprir com o cronograma deles, para ficar tudo ok. E por etapa, que é o mais inteligente. Então, Cristina 2 expansão, eles estão fazendo por etapa. Até aqui, a infraestrutura está maravilha, né? Está até encerrando, colocando asfalto, esgoto e papapá. De cá, vai começar as vendas. Então, a infraestrutura agora vem para cá, para finalizar essa parte do loteamento, perto das lagoas ali. Mais uma coisa que eu esqueci. Só qual que é, assim... Isso, o regular. O regular. O irregular são aqueles casos que eu falei. Década de 80, nós sofremos um problema de hiperinflação. Então, quando o camarada ele entrava com loteamento, ou ele era uma imobiliária, ou ele era uma pessoa física. Tanto um quanto o outro, eles passaram a ter problemas com dinheiro, certo? Aquela imobiliária que já tinha condições de trabalho, então ela conseguia caminhar. Só que algumas imobiliárias, e principalmente pessoas físicas, o que aconteceram com elas? Simplesmente não tiveram como dar continuidade dos projetos e execução. Largaram para lá. Então, exemplo, Palmares, Rio Vermelho, São Sebastião, Mariápolis, largaram para lá. Porque não conseguiram dar continuidade ao que a lei pedia. Mas qual a consequência disso? Começaram a vender, certo? Mas de repente o camarada, na hora de construir, cadê a infraestrutura? Cadê o poste? Cadê a rua? Aí via atrás da prefeitura. Só que a prefeitura não podia entrar diretamente nesse assunto, porque a competência não é mais da prefeitura, do loteador, dependendo da data que o loteamento foi feito. E em alguns casos, como Mariápolis, aconteceu o quê? Invasão. Então invadiram a região, fazer o quê? Aí a prefeitura foi forçada a entrar nesse páreo, né? Então lá no Palmares, ela teve que entrar nessa situação para regularizar. E aí o loteador abandonou mesmo? Ah? Quem estava loteando abandonou e... Não, mas vendeu os lotes. Aí no caso do Palmares, a prefeitura entrou em contato com o loteador e fez acordos para poder regularizar. Ah, tá. Então assumiu, pediu para si a responsabilidade que era do loteador. Aí o loteador ofereceu as contrapartidas também, né? Deu doação diária para a prefeitura, para poder fazer essa regularização. De um lado, a prefeitura entra em contato com o loteador e assume esse ônus da planta urbanística e regularização. Da outra parte, o empreendedor dá as contrapartidas, da doação diária e tal, para facilitar essa regularização. Quem no final ganhou, acaba sendo empreendedor, né? Porque isso aqui é um problema de Receita Federal. Tudo passa, tudo tem cruzamento, vai dar problema. O tal do CPF, CNPJ, a gente tem que tomar cuidado com isso. Na hora dos cruzamentos, vai dar problema. Tem diferença de ocupação irregular e loteamento e ocupação ilegal? Parece que um é loteado, já tem alguém que investe em infraestrutura para um topógrafo vir, arrumar o terreno. Olha, nós falamos duas situações, né? Tem uma terceira ainda. Uma terceira é você invadir uma área pública ou privada que não tem nenhum preparo para isso, tipo Vida Nova. O Vida Nova, tá aqui, ó. O Vida Nova, ele não era um loteamento, se tornou. Então, o que aconteceu? Ele foi invadido a área pública ou privada? Quando acontece de ser muitas pessoas envolvidas, o poder público ele acaba se manifestando. Certo? Porque a gente tem que perceber que já é uma situação que mais compete ao poder público. Então, quando a gente percebe inúmeras pessoas, então a gente tem que dar uma olhada ali. Quando, vamos supor, você só tem um lote ou uma chácara e há um invasor, a gente tem que tomar cuidado com isso. E são casos individuais, isso é direito privado. Então, o camarada que quiser, ele vai ter que entrar com a ação de uso campeão na justiça e conseguir o que ele quer. Então, vamos supor que um camarada invadiu esse lote do lado, certo? Ficou mais de 5 anos.
Então, isso vai ser resolvido, não é na prefeitura, é na justiça. Isso é direito privado, isso está previsto no Código Civil. Agora, no caso, área pública, aí já diz respeito à prefeitura. Ou situações que ficaram tão alarmantes que a prefeitura se acha no direito de entrar para resolver, que é o caso do Palmares. Que era uma situação privada, não tinha a ver com o poder público, passou assim. E o Vida Nova é público, né? A área pública. Não, era particular e de repente acabou resolvendo o pepino lá. Você pode... O Vida Nova, nós temos um probleminha ali, que era uma... Existem aqueles camaradas que são políticos por natureza, e fizeram assim, existe um ex-prefeito, Dilson Alberto Souza, que também já foi vereador, ele tinha uma área ali. Então, dessa área, ele fez a doação. Aí o que ele fez? Essa área, ele de boa vontade que eu falo assim, não é que ele não queria, pelo contrário, ele queria, ele fez a doação. Só que assim, no lugar de fazer um projeto de urbanização, no lugar de procurar a prefeitura, ele simplesmente fez da cabeça dele e doou. E ao lado dele, o MLCP, Movimento de Luta pela Casa Própria, da Isaura, começou a ajudar. Porque como ela estava acostumada a fazer regularização fundiária, ela se interessou pelo pessoal para fazer essa regularização. Conversou na época com o prefeito e conseguiram captar uma verba no BIRD para fazer a regularização dessa região. Certo? Então, a princípio, um político doou essa área. O MLCP se interessou em fazer a regularização, buscar apoio, conseguiu fazer uma parceria com a prefeitura e a prefeitura aceitou, conseguiram o recurso no BIRD, tadã, fez Vida Nova. E continua problemático. Tem uns pepinos ali ainda. A gente tem aqui um mapa de macrozonas. Eu queria confirmar se esse é o último mesmo que está certo agora. Esse é o 1116. Vocês vão perceber, para vocês verem, a Suzy, eu não sei se ela vai dar aula para vocês, já deu aula, conhece? Ela que fez a pesquisa sobre Trindade, ela também vai poder responder. Então, o plano diretor, ele na verdade, ele zoneou. Ele fez uma zona, por quê? Vamos pelo beabá. Artigo 182, Constituição Federal, função social da propriedade, não é? Está lá, no 182. Então, o plano diretor é aquele instrumento que a sociedade possui para fazer esse planejamento e esse ordenamento. Então, dentro do plano diretor, a gente estipulou a função social, só que deu o nome de macrozona. E numa lei posterior, ela foi chamada de lei de zoneamento, mudando de macrozona para zona. Correto? Então você vai ter diretrizes tanto no plano diretor quanto na lei de zoneamento. O problema é que a partir do momento que foi aprovado a lei do perímetro e a lei de zoneamento, essa macrozona, por exemplo, deixou de existir. Essa macrozona chama de transição. É um local onde não deveria ser ocupado, por enquanto, por loteamentos, e ao mesmo tempo não poderia ter agricultura muito ofensiva, por exemplo, soja. Por quê? Porque aqui é a área de abastecimento. Então, o plano diretor está dizendo uma coisa, está lá, porque não foi revogado, e a lei de zoneamento está dizendo outra, que fala que é uma área de expansão urbana. Por quê? Por causa dessa expansão que foi feita. Certo? Está vendo que ela quase que dá um entorno do município? E segundo a antiga agência rural, Emater hoje, acho que é Emater mesmo, a área mais prejudicada do município inteiro, em termos de agressão à natureza, por causa da agricultura e da pecuária, é aqui. E essa parte aqui não é 4% do município. Estourando 5%. Isso aqui, mas vamos chutar, né? Aqui são 5% do município. Então, onde está o local mais degradado da agricultura? Aqui. Por incrível que pareça. Tem outros locais, mas o mais degradado, segundo a agência rural na época, era aqui. Por isso que eles sugeriram no plano diretor fazer essa área de transição. Essa até a sugestão da agência rural na época.
Aí, assim, a gente podia... será que você pode, não sei se você sabe, indicar pra gente num outro mapa pra ficar mais fácil, quais são as áreas, assim, mais expressivas de invasão da cidade? Tem que ser nesse mapa aqui? Não, pode ser em qualquer um desses. Eu acho que esse tá melhorzinho, menos feio. Pode ser nesse colorzinho também. Isso aqui, por isso que a Rita é necessária agora, tá? Seria interessante conversar com a Rita, para ela falar para vocês. Isso aqui é o palmate, como foi feito. Rita é aquela que conversou? Não, aquela chama Sulamita. Oi? Quem é Rita? Ela foi a primeira, não foi, né? Foi a primeira Falou que com a conversou, gente. a advogada. Ah, da Saneado? Eu acho que é ela. É Rita de quê? Eu acho que é. É a mesma que ele falou que das famílias, situação das famílias, tá? Percebe os nomes. Aqui tá tão juntinho. Marca de caneta, né? Pra ficar diferente. Pega uma canetinha. Aqui, ó. Tem uma caneta aqui, preta. Uma canetinha vermelha. amarela aí. Então, vocês estão conversando também das 10 h Aí, eu vou deixar para a Rita, se ela tiver ainda, né, completar. E os colegas de vocês que vieram conversar com ela, pegou a cópia da lei da regularização. Vocês pedem para ele a cópia, que ela tem que ser discriminada. Lembrando que quando a gente faz uma coisa dessa, tudo é via lei. Tá? O que obriga ou deixa de obrigar é a lei. Então você faz, qual seria mais ou menos o passo a passo? O primeiro passo é o diagnóstico. Você vai a campo, topógrafo, levantamento topográfico, aí passa por arquiteto, plano urbanística, para os ajuntamentos, vai a assistente social para saber quem está nas casas, bababá, correto? Esse é o primeiro momento. Então, a regularização por parte da prefeitura nada mais é que fazer um projeto de loteamento, só que é a prefeitura que está fazendo. Certo? E, ao contrário do loteamento comum, ele não está, tipo assim, projetando, ele simplesmente está vendo tal qual está dando um jeito para solucionar. Então, a regularização é a posteriori, não é a priori. Então, seria um loteamento normal. Você faz, idealiza, vê se dá, né? Mas sem ninguém está morando lá. Agora, a regularização, já estão morando lá. Então, é posterior. É um pouquinho mais espinhado. Aí, depois disso tudo feito, vai ver a situação, faz-se o projeto de lei, porque dependendo do caso, vai ter que ser feita uma coisa chamada desafetação. Então, toda a área tem sua função social. A função social desse prédio é um órgão público, uma biblioteca. Para eu mudar isso, eu tenho que fazer um projeto de lei, e nesse projeto de lei eu tenho que desafetar a área mudando a função. Então deixa de ser uma biblioteca e passa a ser habitacional, por exemplo. Certo? Se bem que isso não existe, tá? Eu dei um exemplo assim, transformar um bem público em habitacional, não é por aí também não. Aí o que acontece? Vamos supor que tem uma praça. Aí invadiram a praça. Esse bem público, que é praça, ele pode ser desafetado para habitação. Certo? Então faz o projeto de lei, passa na Câmara, a Câmara autoriza, é sancionado, aí você vai para o registro. No registro que ela passa, no registro, a praça deixa de ser praça e passa a ser uma quadra com não sei quantos lotes. Aí uma vez registrado, quem que é o dono daquela quadra? A prefeitura. E a prefeitura autoriza a fazer a escritura. Só que o caminhar disso tudo, ele é espinhoso. E aí a gente acaba sem querer, querendo, entrando em direito de família, aí de repente um camarada invadiu, não só um, mais 10, né? Aí aquela coisa toda, aí tenta vender, ou então ações
coisas de concubinato, o cara mora com a mulher, tem filho, e passa para... né? Então, a prefeitura, sem querer, ela entra nesse universo. Além de uma coisa urbana, por isso que tem que ser muito bem feito, o assistente social tem que estar ali, perto, verificando cada caso, a documentação, provar que tem mais de 5 anos ali, certo? Mexer com gente não é fácil, uma pessoa invade um lugar, vamos supor, se tem uma invasão, se uma família invade lá, vamos supor, aí a partir de 5 anos que ela tá lá, ela tem o direito? Dos campeão. Ah, tá. Agora vai depender muito da legislação. A legislação trindadense permitiu uma concessão. Então nós temos um instrumento que fez isso. Por exemplo, em 2001 foi o Estatuto da Cidade. Então o Fernando Henrique, ele vetou esse instrumento, porque no entendimento deles, naquela época, seria um tiro no pé, você dá o direito a qualquer um, de repente, de falar, não, isso aqui é meu. Então eles vetaram esse instrumento. Mas isso não quis dizer que os municípios não pudessem fazer isso. Porque o plano diretor é aquela lei que regulamenta o artigo 182 no município. Certo? O 10.257, né, que é o Estatuto da Cidade, ele regulamenta a nível de nação o artigo 182 e o 183. Só que no município, na prática, quem vai regulamentar é o plano diretor. Certo? No caso trindadense, nós criamos esse instrumento. Mas cada prefeitura é um universo à parte. Se a prefeitura não fez isso, então, se bem que existem 2 leis federais que o Lula aprovou, autorizando bens da União fazer para fim de habitação, fazer esse tipo de concessão. Foi de 2009, parece. Eu não lembro mais de cabeça o nome da lei. Tá certo. Assim, quando a gente estava fazendo os estudos nos mapas de Trindade, a gente teve dificuldade em localizar 2 coisas. O polo industrial e alguns dos principais equipamentos urbanos. E aqui Não, o polo industrial e principalmente... e aqueles principais equipamentos urbanos, teve alguns que não apareceram. Esse aqui, de repente, é o Maria Monteiro, né? Está o polo industrial. Desce um pouquinho. Bem em cima dele, coitado. A lei, nós temos 2 conceitos. Nós adotamos o conceito do polo industrial e nós adotamos o conceito, já tem o plano diretor de Goiânia, do corredor econômico. Que na verdade é até uma norma federal, tem uma diretriz federal para ser criar esses corredores. Então você tem uma GO. Então, lembra daquele ditado? Atrás de uma bola tem sempre um menino? Então, GO não é lugar para você deixar a casa, porque sempre tem um menino que vai jogar a bola vai para a avenida e o carro pega. Então, não é um lugar apropriado para a residência. Mas, ao contrário da residência, é um lugar ideal para a indústria, porque a logística é tudo. Então ele ganha tempo. Se uma indústria, por exemplo, a Coca fosse feita aqui no centro, pensa a dificuldade e o gasto de manutenção dessa logística. Muito grande. Ao contrário da GO. Então aqui, nessa GO 060, toda ela é um que ele chama de ZDE, dentro da lei de zoneamento. Zona de Desenvolvimento Econômico. O polo está aqui, no Maria Monteiro. Toda essa faixa também azul, é uma GO. Tudo bem que ainda não está asfaltada, mas ela está condicionada à Zona de Desenvolvimento Econômico. E aqui vai também lá para a Badia. E no projetado, anel viário. Então aqui também é uma Zona de Desenvolvimento Econômico. E aqui, para campestre. Essa pergunta do desenvolvimento. E tem outra que eu não entendi. E a outra é que na hora que a gente estava vendo aqui esses bairros dessa região aqui, a gente não conseguiu identificar claramente a divisa de algum desses bairros. Tem assim, morada, a diferença, assim, nessa parte aqui, não dá pra saber direito onde que é a divisa, sabe? Olha, vocês vão ter um probleminha, que vocês vão ter que pegar aqueles mapas de setor por setor. Pois é, nesses mapas a divisa do setor não você aparece. já tem mais ou menos uma noção
onde eles estão se enquadrando. Se é aqui, se é acolá, correto? Ou início de conversa. Aí você pegando o desenho do setor, você consegue já ter essa ideia, porque aqui, que o mapa ficou muito carregado. Vocês vão perceber que os nossos mapas, principalmente o 1116, ele ficou sobrecarregado de informação e a gente teve que abrir mão desse tipo de informação. O ideal seria uma planta urbanística zerada, só falando o quadrilote do setor, correto? Que seria o ideal, que a gente não tem esse mapa ainda. A gente fez. Nós temos um aí, mas não está valendo, né? E esse 1116, por exemplo, a gente teve que abrir mão de muitas informações porque ficou pesado. Então, vocês vão ver lá no meu computador, por exemplo, quando abre, ele fica meio problemático, né? Porque é pesado demais. Agora, naqueles mapas de diagnóstico, tem um de equipamento público. Aí você vai lá, não lembro agora de cabeça. Então, você tem aqueles mapas do diagnóstico do plano diretor e os mapas do plano diretor. Você vai naquele primeiro. Dentro deles, vai ter um de equipamento público. Certo? Também eu acho que do plano diretor também vai ter algum lá falando de equipamento. E naquela parte de diretriz, é uma questão de leitura. Lá na leitura da realidade, nos quadros, você tem especificado os equipamentos. O nome das escolas, tanto municipal quanto estadual, os PSFs, o endereço, a região é dica. Aí pega o mapa de equipamento público, que está na diretriz, pega a parte escrita para estar falando qual que é o PSF, qual que é a creche, né? E você tem isso à sua disposição. Sérgio, mais uma pergunta aqui. Quais são assim, as regiões de maior especulação imobiliária? As regiões de maior especulação imobiliária? Adivinha? Trindade 2. Por quê? Pela proximidade. Vai responder. Aqui está começando a virar por causa do turismo religioso. Então esse Monte Cristo, né, o pessoal por causa do turismo religioso. Mas talvez é mais para comércio, né? Ou seja, o pêndulo está começando a voltar para cá, por conta do turismo. Mas ainda, grosso modo, o mais forte é para cá, Goiânia. Então é mais aqui, essa região. Certo. Mas aqui, por causa do turismo, está começando a se especular também. Uma curiosidade minha só, é que eu escutei falar que estão querendo construir uma basílica gigantesca com não sei quantos hectares. Eles estão querendo fazer isso mesmo. Deixa eu só localizar aqui, que esse mapa está de cabeça para baixo. Mais ou menos aqui, acho que é. Pode riscar. Mais ou menos aqui. É uma APA, que a gente chama APA dos Morros. Certo? É como eu falei. Do jeito que está, não tem como. Porque é a função social, uma área de preservação ambiental. Também nós temos que lembrar que o Código Florestal Federal e Estadual tem algumas coisas lá que proíbem. Então começa por aí. Mas como o projeto é grandioso e o marketing que a igreja está fazendo é muito grande, eu não sei se a prefeitura vai dar conta. O problema é que no passado, em particular 2003, empreendedores tentaram entrar aqui e não deram conta, o promotor deu conta de barrar. Agora, se a basílica vir para cá, nós não conseguimos segurar isso aqui. Então, a solução que eu estou vendo é chamar todo mundo para conversar e rever pelo menos assim isso aqui. E o que estão querendo fazer, o que estavam querendo fazer de cá é loteamento? Então, essa basílica se trata de um potencial de atração de moradia para essa área. Com certeza. E pelo projeto que eu conversei com o Gaspar é um arquiteto, amigo nosso, que ele era ex-tesoureiro do CREA. Ele foi tesoureiro por 2 vezes, aí teve que ficar um tempinho. Né? Ele disse que conheceu o projeto, e disse que o projeto é grandioso. Parece que eu não sei quantos hectares de terra. Então, é a questão de, vamos ver a mesa de negociação agora. E dentro desse projeto, parece que não era só a basílica, mas também um pequeno condomínio, algum residencial. Eles estariam mexendo também. Mas ligado à igreja também? A igreja. Se bem que não é novidade em Trindade. Você sabia que o Bairro Santuário, Ana Rosa, o Perpétuo Socorro era da igreja? Então, o primeiro regularização fundiária, tem notícia, Constantino Xavier. Os primeiros loteadores, da igreja. O Cristo Redentoristas, eles têm como meta, missão.
Tanto é que a gente tem que tirar o chapéu para eles. Então veio por volta de 1909, papelagem, a companhia, e eles tinham uma cultura diferenciada da nossa. Então o que vai acontecer? O pessoal do papelagem para cá, e as primeiras noções de urbanismo que nós tivemos, eles que acabou passando para nós. Se vocês forem na Praça Matriz, vocês vão ver atrás da Igreja Velha uma pizzaria chamada Casarão. Esse casarão é um estilo arquitetônico. Aí vocês vão perceber que em frente à igreja você tem a praça e depois você vai ter tipo um sobradinho, que o estilo já é diferenciado. Então isso se deve a um pouco de inovação dos cristãos redentoristas na cidade. Então eles trabalharam dentro da sua visão de cristianismo, de catequese, urbanismo também. Então, quando eles tiveram essa oportunidade do Perpétuo Socorro, Ana Rosa e Bairro Santuário, eles se comportaram como imobiliário. Certo? Então, agora o problema é que quando nós falamos imobiliário, do jeito que eu estou fazendo meu discurso, fica parecendo que imobiliário é o bicho papão, fica parecendo que imobiliária é o bicho, não, o lobo mau, né? E tem aquela visão. Tomar cuidado. Não quer dizer que todas as imobiliárias são mafiosas. Simplesmente nós temos que entender o mercado. E algumas diretrizes das imobiliárias ferem algumas diretrizes do meio ambiente, por exemplo. Certo? Tem umas que são mafiosas mesmo, mas eu não posso generalizar. A gente tem que tomar cuidado aqui, né, no discurso. Isso não quer dizer que todas as imobiliárias são erradas, pelo contrário. E às vezes as divergências é porque eles estão errados. Não, eles têm um ponto de vista de mercado e a gente tem um ponto de vista urbanístico. Em particular, poder público. Eu, enquanto poder público, tenho uma visão. O empreendedor, enquanto empreendedor, tem outra visão. Isso não quer dizer que eu seja 100% correto ou ele esteja 100% correto. Naquele condomínio que a gente passou e você falou que ele está invadindo a zona de domínio da pista. É a área faixa de domínio da Getúlio. Então, nós temos uma legislação federal, agora de cabeça eu não vou lembrar, mas são 3 legislações. Uma delas é o Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 93, fala dos órgãos de competência. E tem uma outra que diz que as rodovias federais e estaduais, ela tem que ter um órgão tomando conta. No estado de Goiás, quem toma conta dessa faixa de domínio é a Getop. Então tem uma lei estadual falando isso. Então para que ela existe? Você tem a rodovia. Então amanhã ou depois eu quero aumentar a rodovia, eu tenho que ter 15 metros dos dois lados. Certo? Mas ao mesmo tempo, a rodovia, ela vai te dar uma certa velocidade. Qual que é a velocidade que a gente tem que andar na rodovia mesmo? É o mínimo 80, não é? No mínimo 80. Qual que é a média? 110 é o limite estadual, 110. 110, né? Por aí. Tenho certeza não, mas eu vou confiar em você. 110. Se não for, a gente vai levar a multa. 110. Agora veja bem, eu estou chegando em Trindade a 110 km por hora. E aí eu tenho que entrar no loteamento, correto? Então o que vai acontecer? Eu vou ter que desacelerar. Isso pode provocar um acidente, não pode? Pode. Então eu vou ter que ter ali algumas ilhas, já indicando para o camarada que eu vou desacelerar e entrar numa rua paralela. Para quê? Para diminuir a velocidade. E dentro do perímetro urbano, qual que é a velocidade? De 30 a 60. Mais ou menos de 30 a 60, né? Depende da via. De 30 a 60? De 30 a 60. De 30 a 60. De 30 a 60? Então tá bom. Então veja bem, vou concordar. Qualquer coisa a gente vai levar a multa. Eu achava que era 40. Aí de repente o que aconteceu? Aí eu estou a 110, olha só a obrigação. Eu tenho que desacelerar de 110 para 60 para depois entrar no loteamento. Então eu preciso dessa via, não preciso? Com certeza. Muito bem. Então se eu não dou esses 10 metros, isso é um problema. Correto? Outro problema é o seguinte, você tem um condomínio de cá, você tem a cidade de lá, vocês viram cá. E tem um setor aqui, de pobre. Vou colocar assim para todo mundo entender. O direito constitucional de ir e vir não foi obedecido. É direito constitucional.
Então ele vai ter que ir para a avenida, vamos supor, o menino vai comprar alguma coisa, vai para a escola, pega a bicicleta dele, vai entrar numa avenida onde a caminhonete, o carro está a 110 para mais. Isso pode gerar problema de trânsito, insegurança, não é? Então eu preciso dessa via, para quê? Para trafegar. Lá, quando a gente passou por lá, a gente viu muito ciclista e muita gente a pé, mãe com criança. Não foi estudado para aquela região no plano diretor a criação de ciclovia? A ciclovia a gente tentou na época, só que foi muito custoso. O GT, Grupo de Trabalho Comunitário para Revisão, era formado por parte sociedade civil e parte poder público. Então, naquelas reuniões, o primeiro coordenador foi o Luzivan, que é o secretário-geral. Como eu me entrosei bem com a Secretaria da Cidade, então passei a ser esse contato com a Secretaria da Cidade. Só que quando estava na reta final mesmo, né, onde as coisas seriam decididas, e eu estava muito inflexível nessa questão que eu estava pegando a bandeira da cidade compacta. Então, o que aconteceu? Uma troca de coordenação. Teve uma reunião naquele local que vocês estiveram, com 35 pessoas. Então estava o prefeito, estava a Silmar, que era da Secretaria de Cidade, né? E ficou decidido o seguinte, uma troca de coordenação de novo. Então o Moreira, ele passou a ser o coordenador, que era o secretário de comunicação. Eu continuei na equipe, porém não coordenando. Bom que eu fiquei mais com essa parte de pesquisa mesmo. Aí o que aconteceu? O município passou a não ser pontual com suas tarefas. Como eu falei, o produto 2 deveria ser feito, não houve interesse por parte da prefeitura na época, a gente não fez o produto 2, só fez o 3. Mas como estava final de governo, então, que seja, né? Agora voltando onde eu queria dizer. Quando eu estava coordenando, e o grupo era da sociedade civil estava mais próximo, a gente idealizou sim a ciclovia. O problema, a gente queria uma ciclovia na GO, para estar ligando os dois lados, seria uma maneira de comunicação, e aqui também. O problema é que, como as pessoas que estavam defendendo a ciclovia, tem muita informação na cabeça, né? Passaram a não estar mais presentes, porque ficaram desiludidas, então a ideia de ciclovia foi embora. E como a minha cabeça estava mil, só eram muitas informações, muitas brigas, e você acaba ou esquecendo, ou preferindo uma outra briga do que ter várias brigas ao mesmo tempo. Por exemplo, a nossa briga foi por aqui. Transformar isso aqui numa área. A maneira que a gente tinha para conter de cá. E conseguiu transformar? Ah, a gente conseguiu. Ciclovia não. Isso não quer dizer que não seja possível. Porque nós temos o plano diretor. Então nós ainda temos o plano municipal de habitação, que está sendo feito. Nós ainda devemos o plano municipal de saneamento básico, que tem que ser feito, e o plano municipal de mobilidade. Nesse plano municipal de mobilidade e trânsito, nós podemos indicar a ciclovia. Mas agora que as imobiliárias já invadiram, já colocaram as bandeirinhas de venda de lote lá ao longo da GO, a prefeitura não tem nenhum instrumento que possa chegar e embargar aquilo lá, não? Se ferir a lei, em qualquer tempo. Agora, nós temos alguns instrumentos do Estatuto da Cidade que a gente jogou dentro do plano diretor, que, por exemplo, IPTU progressivo. Então, o IPTU progressivo, eu não posso pagar gelado. Quem pediu? Não sei quem quer. É pra ele. É pro Sérgio. Porque, alguém quer água? Porque eu não posso pagar gelado. E aqui tá, é porque minha garganta... Desculpe interromper, que eu sei que a gente falando, então eu vou pegar natural. Ah, tá. Eu gripei ali por causa... Então nós temos IPTU progressivo, que é uma maneira de você regular a economia. Você tem outro instrumento muito 10 que se aplica aqui, é a outorga onerosa do direito de construir. Tem um local aqui, já ouviu falar do Afonciano, colégios e faculdade do Afonciano. O cara é empreendedor e ele fez o prédio dele e tem algumas coisas que não estão condizendo com o código de edificação e tá. Aí o que vai acontecer?
Só não esqueça que tem um copo aqui embaixo. Tá bom. Você tem uma universidade que trouxe geração de renda e trabalho, certo? Para não falar outras coisas mais. Então a faculdade, você está beneficiando o município com a capacitação superior, não só de trindadenses como a pessoa do entorno. Você abriu renda, porque de repente o afonciano ele paga ICMS, aquela coisa toda. Você deu trabalho e bababá. Então, na altura do campeonato, a prefeitura ela vai mandar que se demula, de repente o prédio já, manda demolir. Tem cabidura? Não. Então, você tem uma outorga, ou seja, você vai outorgar, você vai permitir, porém, você vai pagar para isso. Nós concordamos que você fez, está muito bonito, parabéns, honra ao mérito, só que você vai pagar por isso. Certo? Então, esse tipo de instrumento pode vir ao encontro do município para solucionar essas coisas. Porque no caso da GO aí, além de ser um problema municipal, também é de âmbito estadual, né? Até porque é uma rodovia estadual. Não entendi? O problema da GO, além de ser um problema municipal, também pode se estender para um problema da GO é porque, estadual. Como entra o próprio nome fala, faixa de domínio da GETOP. Aí a principal, nós somos co-responsáveis, mas a principal responsabilidade é da própria GETOP. A GETOP também ela vai ter que se pronunciar e ela vai se ver que se feriu, ela vai ter que embargar. Agora acontece a nível de GETOP que eles entram em algum acordo, algum ajuste. Dependendo do empreendimento, eles vão pedir algum projeto, e eles entram em acordo com o empreendimento. Então não é que eu vou ferir o empreendimento, mas o empreendimento vai fazer um certo ajuste. Se aconteceu esse ajuste de conduta com a GETOP, que eu ainda não estou sabendo se houve ou não, então pode ser que eles autorizam mediante isso, mas aquilo. Mas existem dois que podem ainda discordar. O CREA e o Ministério Público. O CREA pode entender que não foi feito de forma adequada e o Ministério Público pode entender que está ferindo leis, está ferindo direitos. Algo mais? Acho que é isso. Acho que é sol. Eu não tenho sol. Tem mais alguma consideração importante, assim, que a gente não lembrou e você está... É como eu falei para a professora de vocês, existem. Mas como o fluxo de informação é muito grande, aí o meu medo é a conta-gota, né? Se eu passar demais, eu corro o risco de vocês se perderem um pouco também. Nada, a gente está gravando. Tem certeza? Sérgio, qualquer coisa assim, se a gente lembrar enquanto estiver fazendo o trabalho, a gente pode mandar e-mail?